tudo bom? Estou aqui de volta para trazer algumas instruções para vocês sobre o nosso componente de APS. Eu estava organizando junto com o Emílio e com o Thales para ver como é que a gente pode fazer esse finalzinho do nosso componente e aí a partir de segunda-feira já trazer um conteúdo interessante para vocês, tá bom? Basicamente o nosso componente, só para lembrar, nossos componentes são de 80 horas. A gente teve no começo do mês de março, o professor Emílio ministrou 8 horas do componente, né, com vocês, dividindo as equipes, e aí totalizando o final de 72 horas faltando, né? Então a gente vai trabalhar essas 72 horas. Já vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer esse cálculo e os outros componentes que a gente vai trabalhar, né, as outras métricas que a gente precisa fazer até o final do mês de agosto, que vai ser o nosso componente curricular. Bom, basicamente uma coisa que eu preciso reforçar, né? A gente vai diminuir as aulas ao vivo, justamente porque alguns alunos reclamaram da banda de internet para assistir as lives e tudo mais, e vamos tentar priorizar agora nesse mês de agosto o envio das atividades online. Então vai ficar gravada, vocês não vão precisar obrigatoriamente de estar todo mundo online no mesmo dia, vocês podem ver o melhor momento de assistir a aula. Só peço encarecidamente para que não é de modo, quando vocês receberem a aula, vocês deem um like, não é porque vocês obrigatoriamente gostaram da aula, mas para a gente ter noção de quem está assistindo. Então se você assistiu o conteúdo lá, dá um like, justamente para a gente ter essa noção no final desse acompanhamento pedagógico. Então as aulas vão ficar disponíveis como um Netflix da vida, né? Você vai participando das atividades. Quando eu lançar a aula, vocês vão ter 2 dias, esses 2 dias vão contar como material para vocês e carga horária, e aí no 4º dia é a entrega via Edmodo. Então muito importante que o trabalho, as atividades, elas vão ser feitas em grupo na startup de vocês, porém a entrega é individual. Então muito importante ressaltar que vocês precisam individualmente submeter as atividades lá no Edmodo para que possa contar com a entrega de vocês e as notas no final do ano, tá bom? Muito importante isso, gente. Vocês vão poder fazer em grupo, que é o grupo da startup, mas a entrega é individual no seu usuário do Edmodo, beleza? Novidade que a gente tem para o projeto final, já o professor Emílio confirmou, o regimento do curso de informática diz que são até 3 pessoas, então todo ano a gente tinha que dividir a startup para 2 projetos, basicamente, né, para que a gente conseguisse contemplar todo mundo que fosse utilizar o projeto de startup para o projeto final. E esse ano, por conta da pandemia, o Emílio e a gestão do curso de informática achou conveniente que fosse um único projeto, né? Então vai ser um projeto só para toda a equipe. Isso é muito bom, porque a gente vai conseguir agilizar muito o trabalho de vocês, vai diminuir também a carga de trabalho. Então essa é uma notícia excelente que a gente trouxe para esse ano. Vai ser um projeto final para a equipe toda, beleza? Novidade, gente. Eu vou subir essas aulas no YouTube, né? Quem tiver o link, ele não vai estar público, vai ficar um link privado, vocês vão receber esse material no grupo WhatsApp, mas principalmente no Edmodo, que é o local onde eu consigo monitorar, e eu vou extrair o áudio dessa aula para publicar no Anchor. O Anchor é uma plataforma de podcast. Por quê? Porque novamente, tem muita gente que reclamou de link de internet, de usar o pacote de dados, então é mais fácil você ouvir a aula e puxa menos banda de internet do que você ver o vídeo. Então eu vou dar essa opção, agora você vai ter essa opção de assistir a aula e acompanhar os slides, ou ouvir a aula e acompanhar os slides também. Eu vou deixar os slides lá no Edmodo para vocês. Então essa é uma opção para quem estiver fazendo alguma atividade em casa, vocês eventualmente bota o fone de ouvido e vai ouvindo a aula e depois dá uma olhada nos slides, tá bom? E todo esse material vai estar lá no Edmodo. O Edmodo é a nossa plataforma centralizadora, que é justamente o ambiente que a gente vai estar focado a entrega dos trabalhos, a timeline de todas as atividades que eu vou entregando para vocês. Então, por favor, não deixem de acessar lá no Edmodo. Vai estar o link da aula do YouTube e também vai estar o link do podcast, dos episódios que você pode ouvir. Depois vocês me dão feedback se vale a pena ou não continuar pegando o áudio dessa aula para colocar
como podcast para vocês, tá bom? Estamos tentando, estamos experimentando, vendo se essa novidade vale a pena. Bom, essa aqui é a área que a gente vai concentrar, e aí agora já passando para quem também está ouvindo o podcast, vou tentar narrar um pouco, a gente está vendo uma tabela aqui, né, com várias divisões. Basicamente a gente tem algumas obrigações para esse nosso encontro, né? Que são os componentes de APS. 2, a cultura startup, que é muito importante, a cultura de resolução de problemas, a cultura do mundo do trabalho. 3, projeto final, o que é a nossa obrigação para quem passa no curso técnico de informática, tem que fazer o estágio. Agora está muito complicado fazer estágio no tempo da pandemia, então o projeto final cai como uma luva, é como se fosse proporcionalmente um TCC para o técnico de informática, mas é um relatório, né, um relatório como um TCC, que estão em cores diferentes. Então a APS está em azul, startup está em rosa, projeto final está em amarelo dentro da nossa tabela. Tem uma outra tabelinha, tem uma outra cor também, que é a cor cinza, que são os momentos em que a gente vai ter contato. Só para reforçar que a gente não vai estar toda hora junto, contando carga horária, vai ter momentos que vocês vão trabalhar sozinhos, isso também vai contar carga horária, e isso está em cinza, e na cor verde já são coisas que já foram realizadas. Então, começando a narrar para vocês também que estão ouvindo pelo podcast, né? A gente tem a apresentação das equipes, que já aconteceu, o desenvolvimento dos projetos tecnológicos, né? Dividindo a equipe, pensando nos projetos, isso também já aconteceu. Definição de problemática e ideias também já aconteceu. Diagrama de casos de uso já fizemos. E fizemos aquelas 2 capacitações junto com o Sebrae, que vai ser muito importante, que é a máquina de vendas para atendimento online e a validação de negócios também para projetos tecnológicos. Quem tiver no podcast e quem tiver também vendo, vocês vão perceber que tem umas colunas do lado direito, que é justamente o momento onde tocam, né, os interesses entre APS, startup e projeto final, e são carga horárias diferentes. Aí a gente ganha a vantagem que a gente faz uma coisa só e ela vale para outras cargas horárias. Então isso é muito interessante a gente pensar nisso. O que falta daqui para frente, então? Então nós vamos ter um encontro, a partir de segunda-feira, provavelmente já começa a trazer para vocês, que é a segunda parte da UML, que é o diagrama de classes, que a gente vai fazer do projeto de vocês. Então, fizemos no passado o diagrama de caso de uso do projeto startup de vocês. Agora a gente vai fazer o segundo diagrama, que é o diagrama de classe. Vocês vão ter um tempo de exercício e vocês vão ter um tempo de entrega. Sempre quando eu for fazer a aula, eu vou colocar para vocês qual é a data de entrega. Fechou isso, a gente vai entrar agora no momento do projeto final, que o projeto converge com a startup, que é o levantamento de requisitos e as áreas de pesquisa, né? Vou fazer uma videoaula para vocês, tempo de exercício para vocês podem tirar dúvidas, me chamar no WhatsApp, e data de entrega. Depois disso, nós teremos o desenvolvimento dos sistemas, os aplicativos. Isso é muito, muito importante, tanto na startup quanto na PS e o projeto final, é que vocês entendam os protótipos. Então, eventualmente, nós vamos falar sobre os protótipos, não tem como. Eu quero ensinar para vocês alguns macetes, né, de onde vocês podem fazer esses protótipos, sejam eles sites ou então aplicativos, né, onde vocês podem prototipar isso aí, porque lá na Feira Startup a gente vai precisar dos protótipos minimamente funcionando, porque vocês vão apresentar isso para empresários. Então, é muito importante ter o protótipo. A gente vai ter que fazer essa aula. Mesmo esquema, videoaula, exercício e entrega. Depois disso eu quero fazer uma aula, não sei se eu faço com o Emílio, com o Arnóbio, quero falar sobre o projeto final em si. De repente a gente pode até fazer uma live gravada entre nós três, né? Eu, Emílio e o Arnóbio, explicar um pouco sobre os tópicos dos projetos, como é que vocês podem fazer para estruturar os projetos, o que precisa. É uma aula mais de estruturação do documento que vocês vão entregar. Isso também vai contar como aula. Depois dessa parte da elaboração, aí a gente vem já próximo da nossa feira startup, que é para finalizar o curso. Eu quero mostrar para vocês sobre como preparar um pitch deck. O que é um pitch deck? É a estrutura de uma apresentação. O que tem que ter no slide, como você pode falar, quem fala, se fala uma, duas pessoas, se fala o grupo todo. Então é bem bacana essa aula de pitch deck, porque vai ser muito útil para vocês. Mesmo esquema, né? Aula,
exercício e entrega. Chegando quase no fim, antes de ter a Feira Startup, a gente vai ter uma prévia, eu vou ter um atendimento com vocês, que eu vou contar como carga horária também, são atendimentos individuais às equipes, né, em que vocês vão fazer a apresentação para mim. Eu vou dar alguns pitacos. Isso funciona muito bem. Nos últimos 3 anos a gente está fazendo isso com as equipes e tem dado muito certo. É um momento que a pessoa pode tirar dúvida, pô, será que eu falo isso? Será que eu falo dessa forma? Será que eu começo assim? E aí eu, com vocês, eu posso dar esse feedback para que vocês consigam alcançar um sucesso muito positivo na frente dos empresários. Então, normalmente isso é uns 2, 3 dias antes da Feira Startup. Na véspera, a gente faz a entrega da documentação do projeto final. O Emílio até comentou hoje na reunião que a gente teve da possibilidade de vocês terem um tempo maior para entregar no mês de setembro, né? A gente está vendo isso. E fechando a nossa disciplina, o nosso componente curricular e o meu contato com vocês mais formal do dia a dia, fechamos o mês de agosto com a Feira Startup Online. A Feira Startup acontece, não sei se vocês conhecem, mas sempre acontece fora do Instituto Federal. Esse ano está muito complicado, então nós vamos partir para o formato online. Vamos fazer como se fosse uma live, eu vou explicar mais para frente como é que vai ser a Feira Startup, mas basicamente a gente vai conectar vocês num ambiente de live e vai ter empresários vendo vocês. Eles podem fazer perguntas, a gente vai fazer o esquema de investimento também, né? Então a ideia é vocês pedirem investimento. Vamos ranquear as 3 startups que receberem mais investimentos e vai rolar umas premiações massa. Então fica ligado que aí é um momento em que a gente acaba feliz e que vocês vão ter uma experiência muito positiva com o desenvolvimento de sistemas, né? Análise e projeto de sistemas e a área de tecnologia, tá bom? Esse é mais ou menos o esquema. Para quem está no podcast, peço que olhe o slide com mais calma, mas para quem está vendo, é um esquema visual do que vai acontecer no mês de agosto. Tá? Então tudo isso aí vai acontecer no mês de agosto, só que vai ter momentos em que a gente vai conversar por aula, e vai ter momentos que vocês vão estar em casa fazendo exercício, tirando dúvidas e submetendo os projetos. Tudo bem? Vamos começar a partir de segunda-feira, 10 de agosto, é a nossa primeira aula. Eu já vou postar a primeira aula para vocês, já na estrutura de vídeo e também do podcast, né? Vocês podem ouvir com os slides para acompanhando depois, para ver se funciona, para ver se diminui menos o consumo de internet para quem não tem internet em casa e está usando pacote de dados. Ok? Nossa Feira Startup online, depois eu vou trazer mais novidades sobre a Feira Startup, mas a previsão é a última sexta-feira do mês de agosto, dia 28 de agosto. Estou bastante empolgado para esse evento, acho que vai ser muito bacana. E também trago mais para frente vídeos de como vai funcionar. Basicamente é a apresentação, vocês já fizeram isso nas outras capacitações, é você dar o pitch da sua startup, apresentar um pouquinho do protótipo de vocês e competirem aí com investimentos virtuais, né? Umas bitcoins da Feira Startup aí para a gente saber quem são as 3 melhores avaliadas no olhar do mundo do trabalho, no olhar dos empresários, tá bom? Então, deixa aqui minha rápida contribuição sobre como é que a gente vai organizar a partir de segunda-feira. Se você tem alguma dúvida, escreve aqui no comentário do Edmodo, ou se você está ouvindo o podcast, vai lá no Edmodo, escreve que você tem dúvida. O professor Emílio está acompanhando, o professor Thales, coordenador do curso em substituto, também está acompanhando, e vai ser um imenso prazer poder ajudar vocês no desenvolvimento dessas equipes, tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus, e vamos desenvolvendo o projeto que Startup é Futuro. Um abraço.